Olá pessoal, eu sou Isabela, arquiteta, frente ao escritório Marotti Arquitetura, e eu tô aqui para apresentar para vocês a casa toscana que está sendo executada pela Montaforte aqui no Alphaville, em Rio das Ostras. Aqui tem algumas placas da casa, então assim, vocês conseguem ter um spoilerzinho de como que vai ficar essa fachada. Maravilhosa, um estilo bem italiano, bem harmônico, bem aconchegante, acolhedor, com acabamentos naturais. Isso daí a gente vai mostrando também ao longo aí dessa execução, conforme for ficando pronto, né? Hoje a gente queria mostrar, apresentar mesmo para vocês um pouquinho da planta, um pouquinho de como que surgiram as ideias de solucionar essa casa. É um terreno de aproximadamente 370 metros quadrados, uma casa térrea, e de área construída a gente chegou aí a 185 metros quadrados aproximadamente. Ficou um terreno bem aproveitado, a gente respeitando ali os limites de afastamento exigidos aqui na norma. O resultado final ficou muito interessante, muita integração de ambientes, que eu sei que vocês adoram, e a área íntima ficou bem confortável também. Então vamos lá conhecer com a gente. Bom, aqui como vocês podem ver, a obra está rufando. A gente está aqui com tudo prontinho para receber a concretagem, que provavelmente vai acontecer hoje, dessa primeira laje. Tá tudo bem no iniciozinho, mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês, vai aparecer algumas imagens. A gente vai ter aqui uma área social bem integrada, logo nesse primeiro momento aqui. Para lá vai ter garagem e a área íntima. Lá ao fundo vai ter um lazer. Só que o grande lance é o seguinte, quando você entra nessa casa, você logo vai ver a sala de estar, já integrada a cozinha e a área de lazer. A cozinha e o gourmet a gente fez junto. A gente colocou uma churrasqueira camuflada dentro de uma porta escamoteável. Então ficou bem interessante porque assim, a gente não tinha tanta área livre para explorar, já que a premissa era construir uma casa térrea. Então a gente tentou trazer para essa casa térrea todo aquele conceito mais contemporâneo de uma residência integrada, prática, extremamente funcional e acolhedora. Boa para receber, boa para curtir com a família, boa para, enfim, ter uma vida bem confortável mesmo dentro dela. Bom, o primeiro passo, quando a gente vai iniciar a concepção de um projeto, é fazer o estudo do local onde esse terreno está inserido. A gente precisa entender quais são as normas do município, as normas internas do condomínio, porque normalmente são um pouco diferentes em alguns detalhes e o que prevalece, o que predomina é a do condomínio, que normalmente é um pouco mais exigente. Aqui, por exemplo, no Alphaville, em Rio das Ostras, a gente precisa de um afastamento frontal de 5 metros, os laterais de 1,5 de fundos de 3 metros. Esse afastamento dos fundos, ele pode sofrer uma variação em relação aos reservatórios de água. O que significa isso? Cisternas, piscinas ou qualquer outra hidro ou furô que você queira construir ali. E no nosso caso, a gente tirou partido disso. A gente precisava de uma taxa de ocupação que fosse o mais alta possível. A taxa de ocupação, para quem não sabe, é o quanto que aquela edificação está fazendo projeção no solo. Ou seja, quanto maior a taxa de ocupação numa casa térrea, maior vai ser a sua área construída e melhor será o aproveitamento dos espaços internos. E aí, levando em consideração todas essas normas, todas essas premissas básicas, a gente já faz um estudo ali da posição do terreno geograficamente. Que a gente vê onde está o poente, onde está o nascente, tenta otimizar, mas principalmente favorecer todos os cômodos para que cada um tenha o seu devido conforto térmico, conforto acústico. E aí, sabendo onde o sol nasce e onde o sol se põe, a gente já sabe onde posiciona a piscina, onde que é melhor colocar os quartos, né, para não ficar tão quente na hora de dormir. Né? A gente sempre evita colocar os quartos onde está a posição do poente. Enfim, regras básicas aí de arquitetura. Outro ponto é o tipo de terreno. Aqui a gente tem um terreno em declive, ou seja, ele desce em uma rampa em relação ao nível da rua. Como a gente quer construir uma casa térrea e evitar ao máximo colocar degraus, a gente não aproveitou muito isso. Aliás, pelo contrário, a gente aproveitou para fazer essa casa um pouco mais alta quando vai chegando no final do terreno, para conseguir ter acesso àquela vista ao fundo, que tem muitas árvores, muita vegetação, tem uma mata muito viva ali ao fundo. E aí, se a gente tivesse realmente aproveitado todos os níveis do terreno, nesse caso, não seria muito inteligente, porque aí a gente ia ter menos área construída, então não daria para fazer uma casa térrea tão otimizada e ainda por cima ia dar de cara com o muro só, entendeu? Mas vamos falar então do que interessa, né? Como é que é o projeto dessa casa? Como é que a gente pensou na planta?
Bom, o programa de necessidades era basicamente 3 quartos e uma área social bem confortável, bem integrada. Então, aqui nessa extensão é onde a gente vai ter o estar, jantar, cozinha já integrada ao gourmet e a área de lazer ao fundo, que vai ter um deck com uma piscina e aquela vista linda ao fundo de vegetação e tudo mais. E aí na área íntima, ainda sobre aquela otimização dos espaços, né, por conta das áreas de afastamento e do máximo aproveitamento da área construída, a gente, para ter esses 3 quartos que era a premissa do cliente, a gente criou uma suíte master, que vai ficar lá no fundinho do terreno, com closet, um banheiro, super confortável. E os outros 2 quartos a gente fez no modelo canadense. O modelo canadense, ele tem um banheiro em comum para 2 dormitórios, só que você não chega direto dentro do banheiro. A gente faz de uma forma que você entra primeiro no lavatório, são 2 portas de acesso, aí a gente coloca um lavatório assim ao canto, bem legal também. E o reservado, né, do vaso sanitário com o box para a pessoa tomar banho, fica num cômodo à parte. E aí fica bem bacana, a gente consegue criar uma otimização melhor dos espaços. Então, com tudo isso, com essa linha de raciocínio, ficou uma casa bem confortável. Lembrando que nesse primeiro espaço aqui, nesse primeiro cômodo, que é a parte da sala de estar, a gente tem um pé direito duplo. Então isso também contribuiu muito para a estética da fachada, como vocês puderam ver ali na frente. Bom, esse foi o primeiro vídeo sobre a casa toscana. A gente vai fazer uma série de vídeos ao longo dessa construção. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, me fala se você gostou, se não gostou. A gente vai estar à disposição aqui para sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço e excelente semana!